Boa noite, meus irmãos, paz seja convosco. Cristo nos une sempre mais. E graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus que nós estamos vivos na presença do nosso Deus, o Deus soberano, o excelso, todo-poderoso, para ministrar ao Senhor mais este culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Este culto online, que a palavra de hoje, o louvor, venha tocar o seu coração e venha trazer abundância de paz e de alegria. E vamos meditar na palavra do Senhor, que está escrito no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. E está escrito assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Muito bem, queridos, esta palavra, ela é Daniel na cova dos leões. E nós queremos saber por que ele estava nessa situação. Porque quando ele ouviu o edito do rei, que era para que ninguém orasse a outro Deus, senão o Deus da Babilônia. Mas Daniel não se curvava a outros deuses, somente ao único Deus. E ele não teve medo, mas ele procurou a presença do Senhor, buscou a Deus em oração. E ele deixava as suas janelas abertas, porque ele não tinha medo, porque ele confiava no único Deus. Aí ele orava. E aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Eles correram e falaram para o rei: Daniel desobedeceu a sua ordem, está adorando o Deus de Israel. E o rei ficou muito triste. O rei Dário amava Daniel. Daniel tinha um espírito excelente, o espírito de sabedoria, o espírito de revelação, tanto que ele revelava o sonho dos reis. E ele foi colocado como presidente sobre todos os reinos, sobre todos os presidentes daquelas comarcas. Ele era o principal, era só abaixo do rei Dário. Então o rei Dário tinha que fazer o que estava escrito, que ele editou aquele dito e selou com um selo real que não podia ser revogado. Ele foi colocado na cova dos leões, mas Deus era com ele. Nós já sabemos o final da história. Nenhum leão se atreveu a tocar num fio de cabelo de Daniel, porque ele buscou o Deus vivo em oração e com ações de graça. Nós não devemos temer a situação, mas buscar o nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, o nome que está acima de todo nome. E Deus com certeza nos dará vitória sobre qualquer problema. O Senhor Jesus disse, certa vez lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Queridos, nessa noite, esta palavra, que nós devemos orar ao único Deus e dar graças a Deus e não temer as tempestades, as más notícias. Senhor nosso Deus, abençoa cada vida que está orando agora. O Senhor sabe o problema de cada um. Dá vitória, Senhor, para o seu povo. A situação que estamos passando, o mundo está passando. É rumores de guerra, é peste, é fome. Mas o Senhor é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Perseveramos em buscar e orar e buscar a presença do nosso Deus. E dar graça ao nosso Deus, porque temos certeza da vitória. E todos que creem digam amém. Amém. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa gratidão, porque só Tu és digno. E glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graças a Deus.
Jesus, a ti me chego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por teu infinito amor, que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os seus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Sejas tu meu pensamento, ao dormir, ao acordar, dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim, pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Boa noite, meus irmãos, a paz seja convosco, Cristo nos une sempre mais. Nós estamos aqui nessa noite, nesse sábado, para gravar mais um culto online, um culto da palavra de Deus, dos ensinamentos do Senhor, da sabedoria de Deus para cada um de nós, porque nós temos que receber a sabedoria de Deus e colocar em prática aqui na terra. Que Deus venha abençoar esse trabalho nosso, que Deus venha abençoar o trabalho dos irmãos, que a unção do Espírito Santo de Adonai venha se manifestar nesse lugar, a glória do Senhor, Shekinah de Deus, venha descer nesse lugar, na casa de cada um daqueles que estão nos assistindo, que o Senhor venha abençoar, Senhor, todos aqueles que assistem a mensagem, participam dos cultos da Capela Quadrangular em Vila Antonieta, com bênçãos do alto e bênçãos de baixo, que a bênção do Senhor venha correr atrás dos nossos seguidores, em nome de Jesus Cristo. Então, o Senhor Deus, Ele deu uma palavra para nós nessa noite, que é a oração de Jó, ou a oração de Ió, em hebraico, na verdade. Então, a oração de Jó. Deus quer ouvir a minha oração, Deus quer ouvir a sua oração. Se você não orar, irmãos, como você pode receber a bênção de Deus? Boa parte dos crentes, boa parte das pessoas são crentes 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim, mas nós temos que ser 24 horas na presença do grande eu sou. Jó, capítulo 42, eu vou ler de 1 a 6, que diz assim:
A oração de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei que tudo podes, que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Quem é esse que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não sabia, falei de coisas que não compreendia, que coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia, que eu não compreendia. 4. Escuta-me, pois eu falarei e te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora meus olhos veem a ti, meus olhos veem a tua própria presença. Por isso me abomino, me arrependo do pó. O Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava por ele, pelos seus familiares e pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro tudo o que Jó antes possuía. Querido Espírito Santo, aqui está a palavra aberta, a oração de Jó. Que você venha colocar na nossa boca, no nosso espírito, na nossa alma, aquilo que nós não lemos, não ouvimos, não aprendemos. Revela para nós agora, Espírito Santo de Deus, o oculto, o profundo, o escondido da palavra de Deus, em nome de Yeshua de Nazaré. Amém. Então, irmãos, nós vemos aqui que é a oração de Jó. Nós temos que orar, nós temos que entender, nós temos que compreender. Tudo nós temos que colocar na presença do Senhor, tudo nós temos que compartilhar com o Senhor, a nossa necessidade, o nosso dia a dia, nossa vida, o nosso caminhar. E Deus quer em mim e você, Deus quer achar em nós intercessores. Nós somos intercessores das pessoas junto a Deus. Então nós temos que pegar a oração das pessoas, nós temos que orar pelas pessoas e apresentar a Deus em nome de Jesus. Então nós vemos, irmãos, que a oração de Jó aparece na presença de Deus com adoração e humildade. Então Jó, irmãos, passou por vários transtornos na vida, Jó passou por vários problemas na vida. Às vezes há momentos que nós passamos por transtornos, nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós não entendemos, nós não compreendemos, mas nós sempre temos que estar fiel e submisso à autoridade do Senhor, porque o Senhor está olhando para mim e para você, e a bênção do Senhor está nas mãos dele, nós temos apenas que orar e esperar em Deus. Então nós vemos que os planos de Deus não falham. Então Jó perguntou ao Senhor, dizendo: bem sei que tudo podes, que nenhum dos seus propósitos, nenhum dos seus planos pode ser impedido. Às vezes nós não entendemos, nós não compreendemos o trabalhar de Deus. Deus tem maneira diferente, irmãos, de entregar um milagre para nós, na verdade. Então nós lemos aqui nesse versículo 2, que os planos de Deus não falham. Ele vem na hora certa, no momento certo. Deus vai liberar os planos de vitória que Ele tem para nós. Nós temos que apenas confiar em Deus. Jó passou, irmãos, por bocados tristes na sua vida. Teve um momento que a sua mulher falou: olha, se arrepende e morre, Deus esqueceu de você. Mas Jó, irmãos, com todo o sofrimento dele, ele caminhou na presença de Deus. Ele sabia o Deus que ele confiava, irmãos. Na verdade, nós vemos que a Bíblia diz que nenhum dos seus planos, nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Deus é o Deus da criação. Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você. Os planos que Deus tem para você vai ser realizados, irmãos. Pode demorar um dia, 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas Deus vai tornar realidade os planos que Ele tem para você. Na verdade, nós não entendemos, nós não compreendemos, nós temos que apenas confiar em Deus. Amém? Então veja vocês que Jó, ele diz assim: quem é este
que sem conhecimento encobre os conselhos. Por isso relatei o que não sabia, que não entendia. Então aqui Jó, ele está orando a Deus, Jó está se lamentando na presença de Deus, Jó está se colocando o arrependimento dele. Porque muitas vezes nós achamos que somos santos, muitas vezes nós achamos que somos seres superiores, mas santo, santo, santo só Jesus Cristo. Todos nós somos pecadores arrependidos, na verdade. Então Jó, ele está se arrependendo. Jó está relatando em sua oração o arrependimento dele para com Deus, irmãos. Arrependa-se enquanto há tempo. Nós vemos que Jó diz, eu falei o que não sabia. Então Jó, juntamente com os colegas dele, muitas vezes falou muitas bobeiras, muitas asneiras. Na verdade, às vezes os crentes falam, se Deus existe, por que está chovendo? Se Deus existe, por que está fazendo sol? Se Deus existe, por que eu estou doente? Se Deus existe, por que eu estou passando fome? São pessoas que falam as coisas sem saber. São pessoas que falam as coisas sem ter sabedoria, irmãos. Na verdade, se coloque na presença de Deus, arrependa-se e a unção do Senhor vai se manifestar na sua vida. Então Jó é um exemplo para nós. Toda a trajetória que nós temos no capítulo 42, até chegar aqui, irmão, foi sofrimento, foi lamúria, foi debate, foi encrenca, foi um monte de coisa. Mas no tempo certo, o Senhor trouxe a botija da vitória para ele. Nós vemos que muitas pessoas falam precipitadamente. A Bíblia diz, coloca um freio na sua boca. Fale apenas o suficiente. Tem pessoas que falam, tanto lá no interior diz que a pessoa dá bom dia a cavalo. E tanto que ele fala. Então nós vemos que Jó diz, olha, eu falei tanto daquilo que eu não entendia, eu falei tanto daquilo que eu não compreendia. Jó caiu na realidade que ele falou muita asneira, irmãos, falou muita bobagem. Muitos crentes falam demais, irmãos. Coloque o freio na sua boca. Jó diz, olha, eu falava aquilo que eu não entendia, eu falava precipitadamente, colocava a carroça na frente dos bois. Temos que ser homens e mulheres zelosos com os ensinamentos. Temos que ser homens e mulheres cuidadosos com a palavra de Deus, irmãos, para que nós não venhamos falar as coisas sem ter sabedoria, porque nós vemos aqui que Deus, ele não pode ser comparado com os homens. Às vezes os homens comparam a Deus com os homens comuns, homens comparando Deus com os homens. De desse eu estava lendo lá uma matéria no Twitter, crente comparando a sabedoria para um secular que já morreu, um filósofo que já morreu. Misericórdia. Como você pode pegar a sabedoria de Deus, irmãos, e colocar na boca de um filósofo, só porque o filósofo falou em sabedoria? Palavra de Deus é sabedoria. Deus é a própria sabedoria, irmãos. Filósofo morreu. Não vou nem citar o nome dele, irmão. Na verdade, como que um crente pode estar dando glória a um filósofo que já morreu? Se a sabedoria é de Deus, Deus é a própria essência, Deus é a própria sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria de Deus está na nossa mão direita, irmãos. Então ele está na sabedoria, está na nossa mão direita, e aqui nós vamos conquistar tudo aquilo que nós precisamos, e na mão esquerda está a prosperidade, riqueza e longevidade. Primeiro a sabedoria, depois as demais coisas. Na verdade, é um crente falando que o filósofo era o sábio, é elogiando. Não estou criticando, apenas dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, diz o mestre da Galileia. Aprendemos com o mestre. Eu citei lá, eu retuitei a resposta da pessoa. Falei esse versículo de Provérbios 3,16, sabedoria. Leia Provérbios, leia Eclesiastes, você vai aprender o que é sabedoria de Deus. A maioria dos crentes não tem sabedoria, a maioria dos crentes não busca sabedoria, por isso está capengando. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas ele vai acrescentar para nós. Primeiro sabedoria, depois prosperidade, longevidade, vida abundante. Em nome de Yeshua. Então nós vemos que, irmãos,
a razão humana não pode ser comparada com Deus. Como que eu vou pegar o Criador dos céus e da terra e comparar com o homem, filosofia do homem? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. O maior sábio dos crentes, não compreende e não entende Deus. Não entendem a sabedoria, o crescimento de quem é Deus. Nós estamos lendo, estudando, e tateando e procurando conhecer quem é Deus. Deus é 1 bilhão de vezes mais infinito do que você imagina, irmãos. Na verdade, só eu e você só vai conhecer Deus quando o dia que nós chegar lá no paraíso. Aí nós vamos encontrar o peso pesado, Abraão, Isaac, os profetas, aí Elias, e aí Eliseu. Na verdade, só peso pesado, aí nós vamos entender, depois que nós estivermos lá nos céus ainda, depois de muitos e muito tempo, que nós vamos entender e compreender um pouco da sabedoria de Deus, da criação de Deus. Nós vemos que Jó, ele busca a sabedoria de Deus. Ele falava, olha, eu falava do que eu não entendia, eu falava que não compreendia, eu era dizimista. Jó era milionário no começo, viu, irmãos? Ele era prefeito, ele era o grande do condado onde ele residia. Jó era uma pessoa de elite. Então ele diz, olha, eu falava aquilo que não entendia, falava aquilo que não compreendia, eu ia na igreja, participava dos cultos, ouvia o pastor, o pregador da capela quadrangular falar, mas às vezes entra pelo ouvido e sai pelo outro. Nós temos que tampar um ouvido para que a palavra venha descer para o nosso coração. Nós temos que nos posicionar na presença de Deus, no nosso particular com Deus, na nossa comunhão com Deus, e falar, fala, Senhor, que o teu servo ouve. O Senhor vai falar, irmão. Isso nós estamos cultivando esse clima espiritual. Nós vemos que Jó diz, eu ouvi dos meus ouvidos, mas agora meus olhos te ver. Então ele teve prazer. Já depois de muitos e muitos tempos no sofrimento, ele teve um encontro real com Deus. Ele teve um encontro com Deus. Há tempos atrás, as igrejas faziam um encontro anual, um encontro com Deus. Levavam as pessoas para o retiro, e ali as pessoas iam ter um encontro com Deus. E Jó diz, eu conheci o Senhor só de ouvir. Ia na capela, ouvia o pastor pregar, mas chegava em casa e esquecia tudo. E assistia novela, e assistia os programas da televisão. Não tem, eu estou parafraseando. Eu ia assistir os programas de televisão. Nós temos que ter prazer de ouvir, de aprender, de escutar os hinos, os sábios ministrando a palavra de Deus. Porque quanto mais nós ouvirmos de Deus, mais nós vamos ter comunhão e nós chegamos a Deus. Achegai-vos a mim, pecadores, e eu chegarei a vós, diz o Senhor. Na verdade, Jó diz, ouvia só com os ouvidos carnais. Nós temos que falar para o Espírito Santo, purifica os meus ouvidos para que eles se tornem espirituais. Espírito Santo, santifica os meus olhos para que eu possa ver no reino do Espírito, para que os meus olhos sejam espirituais. Você vai ouvir, irmãos, Deus falar contigo, através da palavra você está lendo e você vai vendo que o Senhor está nos abençoando, o Senhor está nos libertando, o Senhor nos está curando de muitas emoções contrárias. Amém. Por que abrir os olhos espirituais? Para que o Senhor venha nos livrar na rua, às vezes um trânsito, um farol fechou, você para o carro, você desvia, você diz, não, nem sei como eu desviei. Os seus olhos espirituais, seus ouvidos espirituais estão abertos, porque você desejou, na verdade, não tinha intimidade com o Senhor. Jó aqui está sendo sincero, irmão. Jó está vomitando, Jó está colocando para fora tudo aquilo, o sofrimento, a angústia que ele passou, os amigos dele, irmão. Tem amigo que só leva para a derrota, viu, irmão? Tem que amigo, em vez de aproximar você de Deus, afasta-nos de Deus. Eram esses amigos de Jó, não é verdade? Os amigos desses eu quero distância, viu, irmãos? Então nós vemos que Jó diz, eu não tinha intimidade com o Senhor.
O pastor mandava ter intimidade, o pastor mandava gastar um tempo a sós de comunhão contigo, mas muitas vezes o ser humano não tem tempo. Quando ele sobe para o quarto para deitar, ele já está exausto, irmão, já está cansado. Ele se joga na cama e glória a Deus. Na verdade, a Bíblia diz, com Deus eu me deito e com Deus eu me levanto. Com Deus eu me deito e logo pegarei no sono. Só o Senhor me faz repousar em segurança. Salmo 3, Salmo 4. E a Bíblia diz, de manhã cedo, o Senhor está na beirada da nossa cama, com as mãos estendidas, para pegar nas nossas mãos, para nos colocar de pé, para caminhar o dia na presença dEle. Fala isso toda noite que você for deitar, fala, Senhor, que amanhã cedo você esteja na beirada da minha cama, pegando nas minhas mãos, me colocando de pé, me dando força e vitalidade, para passar mais um dia de labuta. Amém, amado? Invoque a sabedoria de Deus para que ela venha acontecer na sua vida. Jó diz, como eu não conhecia o Senhor só de ouvir, eu me arrependo no pó. Ele se arrependeu, espírito, alma e corpo. Na verdade, irmãos, então nós temos que às vezes se arrepender do dia a dia, dos fracassos nossos. Por que acontece tanto fracasso? A gente dá muito ouvido às pessoas. Tem crente dentro da igreja, irmãos, que ele quer ser mais sábio do que o pastor. O pastor fala uma coisa, ele fala, não é assim como bem a maioria, não é muito bem como o pastor falou. A maioria dos crentes sofre por desobediência. Olha o exemplo aqui, ó. Olha o exemplo. Dava mais ouvido aos amigos, sentava na roda e... só conversa fiada. Veja vocês... E Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos e orava por si mesmo, e o Senhor acrescentou em dobro tudo o que Jó antes possuía. Presta atenção. Jó, depois que teve todo esse arrependimento, ele orava pelos amigos dele, irmão. Aqueles amigos que só falavam asneira, para que os amigos dele viessem ter o mesmo arrependimento e conhecimento que ele teve com Deus. Então, Jó, o Senhor mudou a sorte dele. Há tempo para tudo. Na verdade, aqui está chegando o tempo da sabedoria de Jó, dele receber aquilo que Deus tinha para ele. Muitas vezes está oculto, está guardado. Você fala, Senhor, todas as bênçãos do céu, que o Senhor tem em meu nome, direcionado a mim, abre os céus e coloca nas nossas mãos, em nome de Jesus, e abençoa todos os irmãos das capelas, para que eles venham ser prósperos, frutíferos e abençoados, e possam ajudar as pessoas, como o Jó fez e faz. Amém, irmãos. O Senhor, Ele aceitou a oração de Jó. Diz o versículo, na verdade, Jó orará por vós. O Senhor está falando que Jó orar pelos amigos, porque deveras eu aceitarei a oração de Jó, porque vós falaste de mim o que era reto com meu servo Jó. Então nós vemos que o Senhor aceitou a oração de Jó, a oração de arrependimento, a oração de humildade. Ele falou para a mulher dele, olha mulher, arrependa-te, porque tu não sabes o que dizes. Muitas vezes, irmãos, a oposição está dentro da nossa casa. A mulher falou para ele, olha, arrepende-te e morre, servindo esse Deus. Na verdade, por quê? Porque ela lembrava das riquezas, ela lembrava das benéficas da natureza. Então, nós temos que entender, o compreender, o trabalhar de Deus na nossa vida. Na verdade, nós vemos que o Senhor ele sempre aceita a nossa oração. Daniel estava orando para que o Espírito de Deus revelasse para ele uma profecia que ele tinha recebido. Demorou 21 dias para a resposta chegar. Daniel não abandonou a sua comunhão com Deus. Daniel jejuou para receber a resposta de Deus. 21 dias Daniel foi fiel enquanto não recebeu a resposta de Deus. Nós vemos que todas as pessoas, irmãos, a mim e a você,
que ora, persiste, é fiel com o Senhor, Ele vai dar a bênção para nós em dobro. Em dobro. A bênção correndo atrás de você. Aleluia. Glória a Deus. Não é verdade? Nós vemos que Ana, ela orou por um filho. Quanto tempo Ana não orou por um filho? Ela viu a auxiliar dentro de casa, a Penina, né? A Penina. Ana e Penina, para não trocar o nome das pessoas, tendo filhos e mais filhos, e Ana sendo a matriarca da família, madre cerrada, mas ela não desistiu, ela não faltava aos cultos, ela não faltava às reuniões de orações, Ana era fiel ao Senhor. Um dia o Senhor ouviu a oração de Ana, chorando, na beira do altar. E o pastor Elias olhou assim e tal. E Ana, o que está acontecendo contigo? Agora estou com o coração amargurado. Porque eu oro há tanto tempo querendo um filho e até agora o Senhor não respondeu. E o pastor Elias disse, seja feito conforme a tua fé e a tua vontade. A madre foi aberta. No tempo pré-determinado, Ana teve um filho. Só um? Depois de Samuel, teve mais filhos e filhas. Porque o Senhor nos dá a bênção para nós de bandeja, irmãos. O Senhor não é de conta-gota, o Senhor é de bandeja cheia. E como Ele deu para Jó, dobrou a riqueza de Jó, a família. Tudo tinha morrido, tudo tinha acabado. Ele tinha que ficar na miséria, parecia um mendigo na rua, sentado na beira da fogueira. Mas o Senhor resgatou das cinzas para o trono. Assim é conosco. Continue na sua fé. Jesus Cristo, Ele orou por nós. Pai, eu oro por esses que estão comigo aqui, por aqueles que o Senhor vai enviar a mim, eu oro por eles, para que todos venham conhecer a mim e conhecer a Ti. Jesus Cristo, Ele ora por nós, irmãos. O Espírito Santo diz lá em Romanos 8, 28, eis que eu intercedo por vós. Porque muitas vezes nós não sabemos como orar e nós temos que falar, Senhor, eu estou com um problema emocional, eu estou com um problema físico, eu estou com um problema espiritual, eu estou com um problema de tensão. Coloque na mão do Espírito Santo, Ele vai levar até o eterno, vai interceder por mim, por você, e vai ajudar e combater a nós em oração. Muitas emoções contrárias, muitos sentimentos, muitos pensamentos. Peça ajuda ao Espírito Santo, Romanos 8, 28. Vou interceder por você, cara. Às vezes nós, né, irmãos, não entendemos, não compreendemos o dia a dia. Deus está buscando, irmãos, intercessores. Deus está buscando homens e mulheres que ajudam o outro. Olha, se você cair, eu te ajudo. Eu vou orar por você, para que Deus venha curar você. Eu vou orar por você para que as portas do emprego sejam abertas. Lembra que eu ministrei Abraão orando por Ló? Lembra? Nós somos Abraão, irmãos. Nós vemos que o Senhor restaurou tudo para Jó. O Senhor virou o cativeiro. E o Senhor acrescentou em dobro tudo aquilo que Jó possuía. Eu nem vou citar aqui, irmãos, a quantidade de animais, filhos. Deus é Deus de baseada, na verdade. Então Deus, Ele deu dobro, irmãos, deu dupla honra. Jó foi restaurado em tudo, saúde, vida, felicidade, comunhão, filhos, alegria, riqueza, dinheiro. Deus quer restaurar a minha e a sua vida. Coloque-se na presença dEle, seja um Jó, fale para Ele seus sentimentos. Ore a Deus, tenha comunhão com o Senhor. Deus, irmãos, Ele deu outra família. Deus não deixou o seu servo abandonado como mendigo, tirou ele, trouxe para a capela outra vez. Os amigos, parentes, traziam dinheiro, ouro e prata. Os amigos, os parentes, familiares de Jó, vinham visitá-lo com a mão cheia. Quanto mais você tem, você vai receber ouro,
prata, dinheiro, fazenda. Esses são os amigos que Deus coloca na minha vida e na sua vida. Deus prolongou os seus dias com paz. Morreu farto. Jó morreu velho e fartos de dias. Jó viveu, depois de tudo isso, 140 anos. Viu as suas filhas, seus filhos, seus netos e bisnetos até a 4ª geração. Esse é o grande eu sou que você conhece, irmão. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Onde está o seu coração? Na verdade, Jó mostrou a sua lealdade para com Deus. A comunhão com Deus nos assegura uma vida abundante. João 10:10. A comunhão com Deus assegura uma vida abundante. Abundante de paz, abundante de alegria, abundante de amor, de saúde, de prosperidade. Nós precisamos de saúde e nós precisamos de prosperidade financeira, irmãos. Na verdade, então, Jesus diz: eis que tereis vida e vida em abundância. João 10:10. Na verdade, deixe Deus controlar a sua vida. Coloque na mão do Senhor. Compartilhe com o Senhor. Mesmo quando você vai numa reunião de diretoria na empresa, você não compartilha os seus planos? Compartilhe com o Senhor. Não é mesmo? Quando nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas nós temos que confiar na sabedoria de Deus, mesmo na adversidade. Nós estamos aqui no caso de Jó, irmãos, do começo até o fim. Ele nunca abandonou, mesmo não entendendo, mesmo não compreendendo o trabalhar de Deus, o entendimento de Deus, mas Deus sabia, Jó sabia que Deus era poderoso para resgatar a vida dele. Porque todos aqueles cultos, aquelas palavras que ele aprendeu do pastor pregando na capela quadrangular, estava no coração dele. E ele lembrava das mensagens do pastor, lembrava dos cânticos dos irmãos, dos levitas, cantando no domingo, nos cultos presenciais. Não faltam aos cultos. Com essa pandemia, irmãos, metade dos irmãos foram embora da igreja. Onde vocês estão? Volte para a casa de Deus. Deus está com as mãos cheias para colocar nas minhas mãos e nas suas mãos a bênção que Ele tem para mim e para você. Volte, irmãos. Seja prudente. Deixe os seus caminhos. Jó, com toda a adversidade, ele nunca esqueceu das palavras que ele ouvia e aprendeu na capela. Ele voltou aos seus caminhos originais e Deus o abençoou e tudo em dobro. Morreu velho, 142 anos, irmãos. Jó viveu, depois de tudo isso, 140 anos. Aleluia! Viu seus filhos, suas filhas e tudo mais. Essa mensagem que Deus tem para nós, irmão. Seja um Jó. Seja um Jó. A própria mulher dele fala: bom menino, abandona tudo, renega o teu Deus. Se ele tivesse renegado. Mas aquelas mensagens, aquelas palavras, aquele louvor que ele ouvia nos domingos no culto da capela, que ele estava impregnado no seu espírito e na sua alma. Assim seja com você. Soberano Deus, eu te dou graças por essa palavra, a oração de Jó. Ela vai alcançar milhares de lares. Irmãos, ajude-nos a difundir, a divulgar a palavra de Deus. Muitas pessoas estão morrendo sem ouvir esta palavra de Jó. Pegue o seu celular, seu telefone, ligue para o Brasil e para o mundo. Olha, pastorzito da capela pregou sobre a oração de Jó. Sejamos um Jó em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não pode estar amanhã, porque nós somos físicos. Mas a nossa oração pode. A oração não tem cor, não tem barreira, não tem línguas. Como eu falei, irmão, o Espírito Santo, Ele está com os braços abertos, querendo interceder por mim e por você. Ele quer ajudar eu e você nessa barreira, nessa luta de oração que tanto nós precisamos. Senhor, abençoa a sua igreja,
Abençoa o nosso ministério, abençoa os pastores, as pastoras, Senhor, todos os obreiros, todos os levitas, abençoa nossos irmãos que estão envolvidos nesse trabalho de gravação aos sábados. Cada um venha receber o galardão que o Senhor tem para nós. Nós estamos com as mãos abertas, com nossos olhos olhando para as suas mãos, porque das suas mãos está aquilo que nós precisamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, eu te dou graças e consagro essa palavra a ti. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém e amém. Graças a Deus, aleluia. Prepara para mim mesa frente ao inimigo e me põe tranquilo e oculto em seu esconderijo para cada lágrima há um rio de esperança. Para cada dia de vergonha, dupla honra, és tu, Senhor, quem separa as águas, quem estabelece reis e também os faz cair. Se inclina nas alturas só pra ouvir a minha voz, refrigera minha alma quando penso em desistir. Porque eu me apeguei a ti, meu El Shaddai tem para mim. Para cada dia de vergonha, dupla